Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que estão acompanhando também esta sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 30ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 20 de outubro de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 237 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 036 de 2025, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$200 mil do orçamento municipal e dá outras providências. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar as dotações até findar o exercício. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de excesso de arrecadação para aquisição e instalação de reservatório de água a ser instalado no bairro São José. É oportuno esclarecer que essa ocorrência se faz necessária para que possamos adequar o orçamento que sofre alterações no decorrer do exercício. No aguardo do entendimento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça e Finanças. Através do ofício 240 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 037, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 2495, de 14 de 10 de 2011, e da outras providências. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminho essa Igreja da Casa de Leis para a apreciação dos vereadores o incluso projeto de lei 037, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 2495, de 14 de 10 de 2011, da outras providências, aplicando o piso nacional dos agentes comunitários de saúde, nos termos da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 22, ampliando o quadro de servidores. De acordo com a portaria número 2436, de 21 de 11 de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, cada agente comunitário deve cobrir, no máximo, 750 pessoas. Considerando a necessidade de contratação de 2 agentes comunitários de saúde para a Unidade Básica de Saúde do bairro São José, cujo território de abrangência é composto por 1.463 pessoas cadastradas no momento, sendo atualmente coberto por apenas 2 agentes comunitários de saúde, o que resulta em áreas descobertas pelos ACS. Considerando a necessidade de contratação de um agente comunitário para a Unidade Básica de Saúde de Barrânia, UBS Aparecida Maguim dos Reis, cujo território de abrangência é composto por 2.188 pessoas cadastradas no momento, sendo atualmente coberto por apenas 2 agentes comunitários de saúde, o que resulta em áreas descobertas pelos ACS. Considerando a necessidade de contratação de 3 agentes comunitários de saúde, ACS, para a UBS do bairro Santo Antônio, UBS Dr. Roberto Abrão, cujo território de abrangência é composto por 3.905 pessoas cadastradas, sendo atualmente coberto por apenas 2 agentes, o que resulta em áreas descobertas pelos ACS. O não cumprimento desse requisito compromete a contabilização das metas de atenção básica e cobertura, colocando em risco os repasses financeiros provenientes dos governos federal e estadual, fundamentais para a manutenção da atenção básica no município. Expostas essas razões, solicito, pois, seja o presente projeto submetido à apreciação e aprovação dos vereadores, ante a relevância do interesse envolvido, conforme proposto, e aproveito o ensejo que se oferece para apresentar os votos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal.
Caminho referido projeto para as comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Através do ofício 242 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei 038, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.472.000 do orçamento municipal e da outras providências. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar as dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar as dotações até findar o exercício. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de anulação de dotações para ajustar as despesas correntes com folha de pagamento e encargos até findar o exercício. É oportuno esclarecer que esta ocorrência se faz necessária para que possamos adequar o orçamento que sofre alterações no decorrer do exercício. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Caminho referido projeto para comissões de Justiça e de Finanças. Através do ofício 239 de 2025, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento número 040, de autoria do vereador Richard Silva Ferfolga Maguim, em que requer informações sobre a implementação da Lei Estadual 18.182, de 21 de agosto de 2025. Faço uso do presente para encaminhar os esclarecimentos do departamento competente, conforme documentação anexa. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Indicação 257 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada uma ampla divulgação do Programa Nacional de Castrações Gratuitas de Animais, utilizando as redes sociais oficiais da Prefeitura, emissoras de rádio locais e demais meios de comunicação, de modo a informar a população sobre o funcionamento, locais de atendimento e regras do programa. Indicação 258, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a colocação de cascalho, limpeza das cacimbas já existentes e construção de novas cacimbas na parte superior do Morro da Margarete, localizado no bairro Cascalho, a fim de melhorar as condições da via e o escoamento de águas de chuva. Indicação 259, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção da rua Pernambuco, tendo em vista que o calçamento de paralelepípedos encontra-se solto e com diversos buracos, comprometendo o tráfego de veículos e pedestres. Indicação 260 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a instalação de novas lixeiras públicas em diversos pontos da cidade de Caconde, bem como a manutenção e substituição das lixeiras danificadas já existentes, com atenção especial às praças e locais de maior circulação de pessoas. Indicação 261 de 2025, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao senhor prefeito que providencie a construção de calçada de uma a outra rotatória em toda a extensão da rua Marco Aurélio de Oliveira Fagote, no distrito empresarial Sebastião Matias Tomé, e melhoria na iluminação pública no trecho em pauta. Indicação 262 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito municipal que seja realizada a manutenção da estrada rural que dá acesso à cachoeira do bairro Santa Quitéria, com os devidos reparos e melhorias necessárias para garantir melhores condições de tráfego. Recebemos com um parecer favorável das comissões de Justiça e Finanças os seguintes projetos de lei do Executivo Municipal. Projeto de lei 036, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 200.000 do orçamento municipal e da outras providências. Projeto de lei 038 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.472.000 do orçamento municipal e da outras providências. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. A palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos reunir logo após o término da sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, Daniel Feliciano,
Danilo Lima Cepolini, Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bione, Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfolga Maguinho. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação o projeto de resolução número 2 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfolga Maguim e outros, que acrescenta o título 3 no regimento interno da Câmara Municipal de Caconde, instituindo o rito especial de tramitação legislativa para matérias de complexidade normativa e repercussão institucional e da outras providências. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, peço vista do projeto de resolução para mais informações. Sobre o pedido de vista do vereador, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei 2 de 2025, do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Richard Silva Ferfolga Maguim, que institui a política municipal de apoio ao microempreendedorismo individual, ao empreendedorismo sustentável e à inclusão produtiva do município de Caconde e da outras providências. Em discussão a matéria que foi lida. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Bom, o projeto de lei ele está na casa, já vai fazer alguns meses, e ele tem como finalidade tentar, pelo menos em termos legais, concentrar em nível municipal algumas das diretrizes que já constam em nível federal, em leis como a lei do microempreendedorismo, a lei da licitação, a mais recente, e outras técnicas que tentam minimamente criar condições legais para o comércio local, no sentido, no âmbito da prefeitura, né? Em termos de garantir, de uma maneira legal, talvez a preferência ou em eventos, enfim. A gente precisa criar formas de em momentos específicos, né, sabendo que o município é um município muito pequeno e carente de recursos, acredito que a prefeitura tem uma função indutora da economia importante. E quando digo isso, desde uma compra de uma peça, uma pintura, um evento com artistas locais, a arte local, profissionais locais. Eu sei que tem dificuldades burocráticas para efetivar algumas situações, mas eu acredito que há momentos que é necessário. Por exemplo, a gente vai ter um mês de comemorações, que é o aniversário da cidade, comemorar 250 anos. Não vejo como esse mês não dá atenção à sua própria cultura, né? Então, é nesse sentido, porque a gente chega em datas comemorativas, por exemplo, e o Carnaval é um dos grandes casos, o município fica sem a grana. Esse ano foi a mesma coisa, com mais boa intenção que teve a feitura do negócio. É barraca de fora, comércio de fora, músico de fora, cantores horrorosos, assim. Esse ano foi muito bom esse ano, mas eu digo cantores famosos. A gente paga 200, 300 mil reais por duplas que nem tem música. Os caras cantam uma música deles e o resto cover. Então, assim, pô, por que a nossa gente não pode, né? E como exemplo, o próprio que o nosso vereador Divaldo Adabani ajudou a organizar durante os últimos 4 anos a festa de viola lá na Barrânia, com gente local, regional.
eu acho que a gente precisa ter esse costume, apostar na nossa rapaziada, né, no pessoal local. Lógico, não tem que se fechar entre a gente, tem que trazer gente de fora, sim, gente competente, sim, gente boa, sim, gente renomada, sim. Mas, em algum momento, a gente precisa olhar para a gente, né? E eu acho que esse olhar para a nossa gente não acontece da forma que precisa ser feita, com mais facilidade, sem tanto estresse, digamos assim. Então, é mais nesse sentido. É mais um instrumento de cobrança mesmo. Falar, olha, temos mais uma lei para falar o óbvio para vocês. A gente precisa olhar para a nossa gente, assim. Já falei disso um monte de vezes. Tem alguns programas estaduais e federais que permitem a contratação mais facilitada para desburocratizar. Enfim, existem as compras públicas com relação à merenda, que tem como melhorar e setorizar no município, que não é setorizada. Então, assim, eu digo isso com experiência de quem está rodando a região, conhecendo cidades que têm um programa de indução a crescimento municipal, assim. Então, se a gente tem um orçamento de 60 milhões, é importante que boa parte dele fique na cidade. E é isso, basicamente é isso. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à lei orgânica número 2 de 2025, de autoria dos vereadores Richard Silva Ferfoga Maguim, Daniel Feliciano e Elizabeth Biondi, que visa alterar o inciso 24 e acrescentar parágrafo único ao artigo 69 da lei orgânica do município de Caconde. Em discussão, a matéria que foi lida. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, faz tempo que a gente vem lidando com casos difíceis aqui na Câmara. Eu compreendo que cada um que está aqui tenta fazer o máximo com relação às coisas que estão aqui, mas ainda compreendo que a gente tem muitas dificuldades quando a gente se depara com legislações que exigem muito conhecimento de diversas áreas, e a gente precisa de tempo, a gente precisa de um trabalho aprofundado da prefeitura, e isso é muito importante para vários motivos importantes em termos de segurança aqui da casa, segurança para a população, segurança para a prefeitura. E eu digo isso de uma maneira para a gente olhar para as situações e ir corrigindo. Esse projeto, somado ao outro projeto que vai também à discussão, e o anterior que o colega pediu vista, eles são um pacote de 3 arranjos para nos ajudar a fundamentar o nosso trabalho enquanto vereadores. Em resumo, ela promove uma participação da prefeitura com maior rigor, ou seja, ela vai precisar conversar com nós e com o povo em situações específicas. Por exemplo, como é o caso do plano diretor, como é o caso do plano de carreira, como é o caso da reforma administrativa. Ou seja, ela precisa comprovar que fez as audiências públicas antes de protocolar isso na casa. Ela tem que dar tempo e condições para o povo saber do que está acontecendo e de como aquilo vai impactar a vida dela. E por que isso é importante? Porque chega para a gente algo mais organizado, com algumas questões já resolvidas, e a gente já tem ali condições de participar, inclusive, desse processo, orientar, palpitar, sugerir, e isso ganha uma força legítima maior. Com certeza, as dúvidas e os erros possivelmente já vão sendo respondidos durante esse processo, e quando vem para a Câmara, esse projeto de grande complexidade já está basicamente encaminhado.
E eu digo isso por 2 motivos. Exemplos práticos a gente está lidando. O orçamento foi mandado para casa, faltando um grande detalhe que a gente já tinha conversado, que eram as emendas. Ele foi protocolado na casa na segunda-feira. Entrou, na verdade, na segunda-feira numa sessão. Na terça-feira, ou seja, um dia depois da sessão, teve uma audiência pública sobre o orçamento. Ou seja, a gente teve um dia para se deparar com o orçamento. Não tem condições de se ler ou entender o orçamento. Entendeu? Então, no dia seguinte, já tinha audiência. Então, o ponto era, se eles fizessem o trabalho de audiência antes do protocolo, haveria a chance da gente ter olhado, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo. Ou porque disso, porque daquilo. E aí, quando vem protocolado para casa, a gente já tinha resolvido esse problema. Não precisa de fazer arranjo, corrigir, enfim. Então, é importante que eles façam um trabalho de audiência, de consulta, antes de protocolar. Isso é um salto de qualidade imenso. O outro exemplo, o processo de plano de carreira e de administração, da reforma administrativa. Quantas vezes que a gente disse que não tinha tido, de fato, uma abertura grande com os profissionais, e mais, que normalmente, naturalmente, pelo tamanho dos projetos, são 6, haveria alguns ajustes, erros até, bobos ou não, um olhar maior. A gente fez quase 10 reuniões nesse período de 2 meses. Quantas coisas importantes que vieram dos servidores, importantes mesmo, detalhes importantes, quantos apontamentos que foram importantes e serão considerados pela nossa assessoria jurídica, que vai corrigir bastante coisa, ou seja, a gente contribuiu para o plano, e também olhares nossos, como o setor de água e esgoto, que parece que vai sair, que é importante. Enfim, isso, mas depois que veio para nós, assim, a gente está tendo um trabalho danado para montar esse quebra-cabeça, mas a gente não deixou isso passar, a gente está com vontade de vai resolver, junto, evidentemente, com o executivo está se mobilizando e se atentando a esse trabalho, mas, ou seja, era o tipo de coisa que necessariamente deveria ter audiências e consultas antes de vir para a nossa casa, e ficou só para nós. E vou além, quando é a questão de urbanização da cidade, sobra para a Câmara ficar fazendo o trabalho que é da Prefeitura, o plano diretor que é da Prefeitura. A gente tem esse papel também de fazer audiência, de fazer consulta, mas ele é depois, a Prefeitura nunca faz. E quando faz, ela faz de uma maneira que não é efetiva. Então, a nossa cobrança é, em projetos grandes, e está delimitado certinho quais são, e o do regimento é a mesma coisa. A questão do regimento é para dilatar um prazo, para a gente ter mais segurança e análise do prazo, que a gente não tem hoje no regimento. Se a gente for fundamentar, a gente tem essa condição de, na comissão, a gente ter um pouco mais de prazo para analisar justamente esses projetos maiores, assim, e com consulta do plenário. Então, não é nada da cabeça de alguém. Enfim, esses 3 projetos significam uma maior racionalidade, uma maior segurança para a casa, mas também uma qualidade do serviço prestado pela Prefeitura em termos de legitimidade, participação e transparência em diversos projetos que são importantes à participação popular. É esse que é o grande X da questão dessas coisas. Eles vão trabalhar lá, a gente vai participar junto, e quando vier para cá, o macete já está caminhado. Basicamente isso. Obrigado, presidente. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, primeira discussão e votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica, número 003 de 2025, de autoria dos vereadores Richard Silva Ferfoglia Maguim, Daniel Feliciano e Elizabeth Biondi, que cria o parágrafo único ao artigo 105 da Lei Orgânica do município de Caconde, dispondo sobre a obrigatoriedade de realização de consulta e audiências públicas. Em discussão, projeto que foi lido. Presidente, peço a palavra rapidamente. Palavra concedida. A explicação eu já dei na fala anterior sobre os 3 projetos, mas só queria dizer que esses projetos contaram também com pareceres jurídico favorável
E mais, existem experiências que a gente vai pegando na região, né? São José pratica isso, e outras câmaras também, então não é nada que foi criado do nada. Ele foi criado basicamente a partir de uma dificuldade que a gente teve ao se deparar com os 6 projetos que foram protocolados na Câmara, do projeto 19 ao 24. Quando a gente se deparou com isso, rapidamente a gente tive que buscar alguma solução para nos organizar. Então, partiu de uma dificuldade para uma solução, que eu acredito que é uma solução razoável e bem segura. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 036 de 2025 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$200 mil do orçamento e da outras providências, o qual conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e Redação. O crédito de R$200 mil, de acordo com a justificativa do senhor prefeito, será utilizado na aquisição e instalação de um reservatório de água a ser instalado no bairro São José. Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o projeto de lei 038 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$1.472 mil do orçamento municipal e da outras providências. De acordo com a justificativa do Executivo, tais dotações servirão para suplementar as despesas correntes com folha de pagamento e encargos até findar o exercício. Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem do dia da próxima sessão, teremos em única discussão e votação o projeto de resolução 2 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Perfogra Maguim e outros, que acrescenta o título 13 no regimento interno da Câmara Municipal de Caconde, instituindo o rito especial de tramitação legislativa para matérias de complexidade normativa e repercussão institucional e da outras providências. Teremos em segunda discussão e votação a proposta de emenda à lei orgânica número 2 de 2025, de autoria dos vereadores Richard, Daniel e Elizabeth, que visa alterar o inciso 24 e acrescentar parágrafo ao artigo 69 da Lei Orgânica do Município. Também, em segunda discussão e votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3 de 2025, de autoria dos mesmos vereadores, que cria o parágrafo único ao artigo 105 da Lei Orgânica do Município de Caconde, dispondo sobre a obrigatoriedade de realização de consulta e audiências públicas. É só, senhor presidente. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, eu tive que escrever, porque, enfim, para organizar o pensamento, mas será rápido. E também serve como reflexão, porque há determinados momentos da legislatura e da vida pública que a gente precisa arriscar e se manifestar, né? Porque senão a gente tende a deixar a coisa se degringolar. Bom, então, é preciso fazer uma reflexão que ultrapassa o campo da política e chega ao coração do que significa ser agente público. E eu falo sobre a fronteira dedicada e essencial entre o público e o privado. A Constituição Federal, no artigo 37, é clara ao afirmar que a administração pública deve obedecer os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essas não são efeitos jurídicos, mas fundamentos que protegem a sociedade contra o uso do cargo público para interesses particulares, ainda que travestido de boas intenções. Quando o gestor, ocupando simultaneamente funções públicas e privadas, mistura símbolos, espaços e oportunidades do Estado com negócios pessoais ou familiares, não se trata apenas de uma questão estética ou de comunicação. É uma questão de moralidade pública, presidente. A administração pública existe para servir e não para se servir. O espaço público é do povo, não de quem momentaneamente o ocupa. O princípio da impessoalidade exige que o agente público haja como representante do Estado e não como um indivíduo interessado. Não se pode promover marcas pessoais, familiares ou empresariais sob a sombra da máquina pública. Ainda que não haja enriquecimento ilícito, há desvio de finalidade. O foco se desloca e o interesse público deixa de ser o centro da ação. O princípio da moralidade é ainda mais profundo. Ele não se resume a cumprir a lei, mas a agir conforme o que é ético, justo e decente aos olhos da coletividade. O que fere a confiança do povo é a conduta imoral, mesmo quando não tipificada em nenhum código. Cargos públicos são temporários, mas a imagem da cidade é permanente. O turismo, o desenvolvimento e a cultura devem ser promovidos pela prefeitura não conforme a vontade de quem governa, mas conforme o dever que deriva da lei que o cargo o impõe. E quando essa linha é cruzada, o risco é duplo. O risco jurídico, que a lei pode corrigir e impor sanções, e o risco político, que corrói a credibilidade. Por isso, deixo esse alerta, não em tom de acusação, mas de responsabilidade institucional. Quem governa precisa distinguir com clareza e decência o que é do Estado e o que é pessoal. Essa separação é o alicerce da confiança pública. Sem ela, o poder se confunde e a cidade perde o rumo. Não dá para ser prefeito, diretor de turismo e empresário do ramo imobiliário ao mesmo tempo. E não, Caconde não é uma mina a ser explorada. Que imagem horrorosa isso. Essa expressão não simboliza prosperidade. Transmite a ideia de exaustão, de uso indevido, de vantagem sobre o que é coletivo. Caconde não deve ser explorada. Deve ser cuidada, valorizada e respeitada. Enquanto as cidades vizinhas estão sendo condecoradas com excelência em políticas públicas, em educação, meio ambiente, parcerias institucionais, organização, índice de desenvolvimento aos órgãos do controle externo, Caconde não se destaca em nada, pois não há nada a se comemorar em termos de política pública. É uma pobreza isso. Caconde merece transparência, ética e compromisso público. O exercício do poder exige renúncias, e a maior delas é colocar o interesse pessoal abaixo do interesse público. Eu, por exemplo, renunciei à advocacia em um período, e eu, por ser vereador, eu renuncio boa parte do meu serviço enquanto advogado. Eu não posso ter honorários com serviço público. Ou seja, eu renuncio uma parte significativa da minha vida particular para ser um agente público. Eu faço uma renúncia própria. E assim o deve ser quem quer fazer parte da vida pública. Existe uma regra e um limite. E que essa reflexão sirva a todos nós, para que o nome dessa cidade não se confunda com o de quem governa, mas com o bem que é feito por todos e para todos. E, diante dessa reflexão, eu vou encaminhar para a nossa assessoria jurídica esses relatos da imoralidade pública, no mínimo posso dizer assim, do final de semana que o prefeito esteve em São Paulo, entre o cargo público e entre a vida empresarial,
para saber se juridicamente estou correto nessa reflexão que faço. Havendo indícios e conclusões jurídicas por parte do setor jurídico, também caminharei perguntas do que fazer e para onde caminhar. Porque a gente precisa ter um limite entre a vida pública e a vida privada. E que hoje seja um momento limite de reflexão sobre isso. Não dá para confundir uma vontade de desenvolvimento com uma vontade de favorecimento. As coisas se confundem. Não dá para ser assim. E, portanto, é um dever de fiscal, precisamos traçar essa linha, e essa linha traça-se hoje. Espero, com o apoio dos colegas, e manifestação também, porque eu acho que é importante todas as provas geridas, inclusive, pelo próprio prefeito que ocupa o cargo de homem público. Está em todos os recheios das suas redes sociais. Então, não é algo criado, está lá comprovado. Então, a partir disso, assim que tiver a resposta, a gente colhe o resultado disso e dá caminhamentos dentro do plenário. Obrigado, presidente. Peço a palavra. Palavra concedida. Eu queria assinar embaixo tudo que o Richard disse agora. Inclusive, queria pedir a ele também, se necessário, nesse questionamento, colocar o meu nome também, que eu assino. Tá? Que concordo plenamente com tudo que você falou. Outro assunto que também tem a ver, eu, como vereadora, sou constantemente bombardeada, até porque eu tenho uma vida ativa nas redes sociais. Meus colegas, alguns aqui têm mais ou menos uma vida nas redes sociais, devem perceber mais ou menos o que eu tenho passado. Frustrante a gente se empenhar, no meu caso, agora que eu estou começando, né, não tenho experiência como política, estou aprendendo, principalmente com os meus colegas aqui experientes, os novos também dedicados, mas, enfim, eu estou aprendendo, estou vendo a dedicação de cada um aqui, cada um na sua forma de trabalhar, e eu constantemente tento rebater, porque a minha vida é, assim, constantemente, tudo que eu tenho feito há anos, eu vivo nas redes sociais. Então, obviamente, eu sou questionada, e eu não vou, porque eu sou vereadora, deixar de responder algum questionamento, né? Eu não me acovardo a esse ponto. Se bem que a minha saúde está sendo atingida, eu acredito que eu vou ter que dar uma pausa, ouvir o conselho aqui da maioria dos meus colegas que, né, precisam trabalhar e não vão perder tempo com rede social. E eu sou obrigada a reconhecer que a gente, quando está na rede social, está ali na tela, a gente não está na rua, a gente não está aqui nos documentos, a gente está aqui numa reunião. E eu falo para quem quiser, inclusive fiz essa reunião última que eu participei com vocês aqui, eu fiz um vídeo mostrando, né, que a gente estava aqui de manhã em reunião, decidindo coisas importantes para a nossa cidade. Dói quando a gente ouve alguns munícipes falando que a gente não faz nada, que temas importantes, questionando. Né? Então, a primeira coisa, eu vou até parar de ficar rebatendo, né? Não me acovardar, mas isso está acabando com a minha saúde. Mas, mais uma vez, eu reforço aqui, como o Richard falou desse tema, é um tema que ele, né, é a opinião dele, a minha opinião, não sei se a gente compartilha com os outros colegas, mas, enfim, a opinião de alguns munícipes que falam com a gente. Então, é mais um tema que a gente vai ter que trabalhar, sim, como tantos outros que a gente tem trabalhado. E, mais uma vez, eu vou falar que a gente está, nessa sessão da Câmara, tem 2 munícipes aqui. Hoje eu fiz questão de tirar uma foto, tá? Vou postar nas minhas redes sociais. Eu estou cansada de falar para as pessoas. Criticar, todo mundo tem direito de criticar, tem direito de opinar, tem o dever de participar, né, da administração da nossa cidade, participar em todos os sentidos. Só que eu acredito que também é dever dos munícipes estarem aqui ouvindo tudo que se passa, esses documentos que são lidos, as opiniões de cada um dos meus colegas aqui, do presidente, estão trabalhando incessantemente para o bem da nossa cidade. Se está faltando alguma coisa, né, que eu sei que está faltando, tem muita coisa para ser feito na cidade, tem muitas questões para serem resolvidas, questões seríssimas, né, como dos funcionários, que estão decidindo agora o futuro, há muitos anos para frente, mas, enfim, que venham aqui opinar, né, não desrespeitar na hora que o presidente está falando, na hora que a gente está falando, mas depois acabou a sessão, opina, olha, eu acho isso, ou então antes, olha, eu acho isso, falam disso, questionar, marcar com a gente, liga aqui na Câmara, eu estou até para ver um dia, para vir aqui atender a população, eu falei que ia fazer isso, eu espero fazer, mas eu tenho certeza que quem vier aqui na Câmara ou ligar, e falar que quer conversar com algum dos meus colegas aqui, eu tenho certeza que nenhum vai se negar a atender os munícipes. Agora,
ficar só criticando em rede social ou na rua, né, o que a gente está fazendo aqui, isso deixa a gente muito mal. Eu cansei de defender, inclusive, pessoas que trabalharam comigo, sabem o empenho que eu tive para chegar onde eu estou, né, dificuldade, e agora criticarem esse meu empenho. Modesta à parte, eu estou empenhando ao máximo que eu posso. Estou tentando aprender, estou tentando me empenhar de uma forma, de outra, e a crítica é totalmente injusta. Tá? Somável, vem aqui, participa, fala com a gente, pode dar falar o que pensa, põe o defeito, mas participa ativamente. Agora, aqui na sessão da Câmara, gente, 2 munícipes, né, e em rede social a pessoa ficar falando, falar que a gente não está fazendo nada, e eu já cansei de falar, o trabalho do vereador, além de fiscalizar, e estar trabalhando nas ruas, buscando emendas para a nossa cidade, a gente está aqui toda segunda-feira às 19 horas, não comparece à cidade aqui, né? Tem as audiências públicas também, que eu já participo, e também não tem munícipe aqui, é um ou outro só, questões importantes que a gente teve na última audiência pública, falando das obras, falando sobre a saúde, várias questões. Cadê as pessoas para participarem aqui? Não tem. Então, quem estiver assistindo pelas redes sociais, por favor, tá? Venham aqui, participam ativamente, marca aqui uma reunião com um vereador, com 3, com quantos quiserem, mas participem ativamente, porque ficar só falando em rede social já deu. Boa noite, gente, muito obrigada. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos munícipes que se fazem presentes, nos honrando com a sua presença aqui na Câmara de Vereadores. E muito boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Realmente, é preciso que o homem tenha como postura a vivência em família, em sociedade, de valores e princípios éticos morais. Porquanto criamos nós a nossa própria história a partir das páginas que vamos escrevendo ao longo da nossa jornada terrestre. E além do próprio Tribunal da Consciência, haveremos de prestar contas ao Tribunal infalível, incorruptível, da justiça inapelável, a do Tribunal Eterno de Deus. Por fim, para não me alongar, eu fiz aqui uma indicação ao senhor prefeito, porque estive no Distrito Empresarial Sebastião Matias Tomé. Ele é de magna importância como gerador de empregos, impulsionador do desenvolvimento, da promoção e diversificação econômica aqui no município. É natural que muitas tenham sido as melhorias naquela região tão importante, mas há outras muitas, tão necessárias quanto as que já foram providenciadas, entre as quais a construção de uma calçada, desde a rotatória da Avenida Henrique Agostineto até a segunda rotatória, porquanto há ali uma expressiva quantidade hoje de moradores no entorno. Muitas construções estão sendo efetivadas. Então, há já um grande número de pessoas que fazem uso dessa importante rua. E nada mais justo do que atender-se a essa reivindicação, porquanto a rua Marco Aurélio de Oliveira Fagotti é hoje uma rua também utilizada para caminhadas, inclusive noturnas. E há poucos postes, eu acho que deve ter lá uma meia dúzia de postes de iluminação pública, e os demais pontos estão às escuras, sem falar dessa necessidade premente de se construir uma calçada. Então, fica a solicitação, a indicação
ao chefe do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só. Senhores vereadores, público aqui presente, nós temos consciência de que, como eu falei no dia da nossa posse, que a gente tem que estar preparado para as críticas e elogios. Mas é através das críticas que a gente aprimora, que a gente aprende, e através dos elogios que a gente enaltece. E nós temos trabalhado, sim, muito, embora haja críticas, mas isso faz parte da política. A gente tem que ter paciência, explicar aos munícipes o que se passa e o que não passa. Nós estamos aqui para isso, né? Então, a gente tem que estar sempre ciente que a gente vai ser sempre criticado. Mas a gente tem que ir fazendo o nosso papel em busca de recursos, sempre procurando levar muito a sério as leis, que a gente tem por obrigação de estar atento quanto às leis, quanto às... e até mesmo os procedimentos no dia a dia. A gente tem que estar sempre atento com tudo isso. Quanto ao que o Richard explanou, eu não sei bem o teor da situação, até porque eu não tenho rede social, eu não participo assim ativamente, mas eu sempre atento com a população. Mas realmente é preciso que haja discernimento, né? O prefeito ele tem que estar atento em suas atitudes, porque as leis são rígidas e cada vez mais nós somos cobrados como agentes políticos, agentes públicos, e é nosso dever, sim, estar atentos quanto a certos procedimentos que norteiam a nossa população. O prefeito ele tem que estar também atento a tudo isso, para que não haja motivos suficientes para que amanhã ou depois surja alguma ação. O prefeito tem que ouvir muito a assessoria jurídica, seus assessores, tem que estar consciente e ciente do que está fazendo. Não pode simplesmente achar que pode, achar que deve, e as coisas não são assim realmente. É preciso que haja cautela, é preciso que haja prudência, e é preciso que haja realmente administração voltada para o interesse de todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos e obrigado.